Capítulo 2. As correntes no ninho. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Nesse capítulo iremos abordar sobre relacionamentos, porque é nesse contexto de relacionamentos passados e futuros que podem estar ou surgir as correntes. Não podemos nos enganar. Os aprendizados do ninho irão nos influenciar em todas as áreas da nossa vida, nos fortalecendo e impulsionando ou nos limitando e paralisando. Meu desejo nesse capítulo é abrir um pouco a sua mente sobre alguns aspectos relacionados à vida a dois e às bagagens emocionais, familiares e espirituais que carregamos ao longo das nossas vidas e que inevitavelmente levaremos, ou já levamos, para o casamento ou relacionamento que temos. Um plano perfeito. Deus é poderoso, soberano e nos ama. Como um pai amoroso, sonhou conosco e planejou para cada um de nós um futuro. Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Entretanto, essas verdades acerca do nosso ninho não podem servir como desculpa para não alcançarmos ou não nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas. Muitos esperam, sentados, cair do céu o que Deus tem para eles, mas a Bíblia não nos ensina isso. Se teremos um futuro lindo e próspero, ou se será destruído e frustrante, tem a ver somente com as escolhas que fazemos ao longo das nossas jornadas e com os passos que daremos nesse processo. Por isso precisamos fazer escolhas direcionadas pela palavra de Deus, inclinarmos nossos ouvidos aos conselhos do Senhor, apresentarmos a Ele nossos sonhos e propósitos, estarmos dispostos a aceitar sua direção, seu conselho e sua vontade. Assim, caminharemos em vitória. O sábio Salomão assim escreve: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Provérbios 16:9. Veja o que Deus diz através do salmista: Tu és o meu esconderijo, tu me preserva da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabestros são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Salmo 32, de 7-10. Voltando ao ponto do ninho e à questão das relações humanas, particularmente a família, quando o assunto é relacionamento, não encontro nenhuma passagem bíblica em que Deus tenha escolhido uma esposa ou um marido para alguém. Adão teve o privilégio de ter uma esposa escolhida por ele. No mais, todos nós precisamos orar, buscar e se relacionar com alguém que iremos escolher para viver até o fim dos nossos dias, até que a morte nos separe. E Deus estabeleceu princípios para essa escolha, que seja alguém temente a Deus, que vive os princípios bíblicos, que tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador, que te ame e deseje formar uma família ao seu lado. Sua escolha, portanto, precisa se pautar nesses alicerces, mas Ele não vai escolher por você. O apóstolo Paulo é da opinião de que é melhor ficar solteiro do que se casar, mas se estiver abrasado, ou seja, ardendo em desejos, com dificuldade de se manter puro sexualmente, então é melhor que se case. Sexo é muito importante, mas não é o principal alicerce de um casamento. Muitos, no desespero, não buscam a direção de Deus, acabam por estabelecer alianças erradas e destrutivas apenas para satisfazer seus desejos ou para fugir de algo. Só uma nota importante: Paulo não está se opondo ao casamento quando afirma que é melhor ser solteiro que casado, mas sim opinando que a vida de casado tem suas implicações, como as próprias responsabilidades, que podem ser, em certa medida, um empecilho, um impedimento para o ministério, pois quem é solteiro dispõe de mais tempo e não está preso a nada e a ninguém. O peso das responsabilidades muitas vezes gera ansiedade que nos rouba o bom senso. Existem princípios no reino que não podem ser burlados ou ignorados, ou pagaremos muito caro por nossas escolhas. Muitos jovens começam a namorar sem apresentar o relacionamento a Deus, ou refletir sobre se essa relação o aproxima ou afasta dele, se fortalece sua carne ou seu espírito.
Não queremos gastar tempo para ouvir a voz de Deus ou nos atentarmos ao Espírito Santo. E o preço a ser pago pode ser alto demais por essa nossa negligência. Muitas das vezes, a escolha de um relacionamento é feita pelas razões erradas ou pautadas em características irrelevantes. Muitos escolhem um namoro apenas pela aparência da pessoa, pelo corpo, porque ela é legal, popular, porque a pessoa é gente boa, pela condição financeira, pelo carro ou bens que possui, os presentes que podem ser dados ou recebidos, etc. E muitos fazem do outro um verdadeiro troféu para exibir para os amigos e nas redes sociais. Nas redes sociais todos parecem lindos, felizes, populares e completos. Mas será que o são? Há outros que se mostram mais espirituais e buscam alguém de oração, envolvido na obra, varão ou varoa de Deus, de intercessão, pessoa comprometida com a igreja e com o reino. Oram, jejuam, buscam a bênção dos pais e apresentam a Deus os sonhos do seu coração. Mas a menos que vigiem, podem falhar pela ansiedade e pela pressa. Há, portanto, um plano perfeito da parte de Deus estabelecido em sua palavra. Princípios fundamentais concernentes à constituição de uma família. São tantos que o espaço aqui não permitiria, mas o maior deles, tenha o favor e a bênção de Deus e que os envolvidos, o futuro casal, se conheçam e conheçam a Deus acima de tudo, que sejam fiéis e tementes a Deus. Conheça o ninho. Muitos são os requisitos e muitas pessoas fazem verdadeira entrevista sentimental antes de abrir o seu coração para o outro. Mas acredito que poucas vezes você aprendeu que para ter um relacionamento abençoado e feliz é importante que, além de tudo que já pontuamos, você também conheça o ninho do seu escolhido ou sua escolhida. O ninho do seu amor será revelado por você, podendo até mesmo ser determinante nas escolhas que você fará a partir de então em relação ao futuro de sua relação. No ninho, muitos aspectos podem ser observados no seu futuro cônjuge. Se ele é agressivo com os pais, se é uma pessoa trabalhadora ou não, se é realmente carinhoso com todos ou é uma máscara que só usa com você, se é preguiçoso, se a família é unida, se ama o Senhor, se respeita as pessoas, enfim, características que certamente pesam para o seu futuro casamento. A mulher também cabe responsabilidades, que seja obediente aos pais, temente a Deus, respeitosa, de bom caráter e testemunho, responsável, comedida, moderada em suas atitudes, modo de se vestir e falar, etc. Dentro do ninho de seu futuro cônjuge, você terá elementos para concluir se realmente vale a pena levar esse relacionamento a um novo estágio ou não. Não estou afirmando que, consultando o ninho, você encontrará perfeição, ou que ao conhecer essa família tudo precisa ser ideal, senão não serve. Não é isso que estou afirmando. Não há pessoas perfeitas nem famílias ideais. Você não vai encontrar ninguém perfeito, nem adianta procurar. Mas conhecendo o ninho, você vai conseguir perceber e eliminar alguns problemas. Todos têm defeitos. A questão é quais defeitos vocês são inadmissíveis e quais são possíveis de serem administrados e tolerados. Assim sendo, sabendo mais sobre o ninho, você poderá enxergar alguns aspectos que não vão ser tão fáceis de mudar ou corrigir em seu futuro cônjuge e que no decorrer da vida de vocês será preciso conviver ou tolerar. Mas ao menos vocês estarão cientes desses aspectos antes de fazerem alguma escolha definitiva. Observando um pouco do cotidiano do ninho de seu namorado ou sua namorada, você terá um vislumbre do seu futuro. Muitas famílias não possuem princípios relevantes para a vida, como levantar cedo, trabalhar, ser disciplinado, manter as responsabilidades em dia, não possuir dívidas com ninguém, ser honesto e não dar o cano nas pessoas, cumprir com sua obrigação. Enfim, parece óbvio que cuidemos dessas responsabilidades, mas na prática nem todas as pessoas aprenderam a ter tais responsabilidades com seus pais, não tiveram tais exemplos, nem sequer foram aconselhados a possuí-los. Portanto, como aplicar tais conhecimentos se nunca tiveram?
Como viverão outros princípios se não aprenderam? José aprendeu a orar com seu pai, aprendeu a confiar em Deus porque tinha esse exemplo em seu lar. No nosso ninho, aprendemos quem é o Senhor, como agradá-lo, a ouvir e compreender sua palavra. Dentro da família, aprendemos compromisso cristão, como ser dizimista fiel, um adorador, como ter um lar firmado na palavra de Deus, uma família linda e fortalecida, com dificuldades e desafios, porém alicerçada na rocha, Jesus. E você cresceu dentro desse lar, pleno de princípios e pautados em Deus, com pessoas que se amam, se abraçam e se respeitam. Por outro lado, você conhece e se apaixona por outra pessoa totalmente oposta em relação à sua realidade, que nasceu em outro ambiente e que não possui os mesmos valores que você, que não valoriza nenhum dos princípios que são preciosos na vida. Do outro lado, existe uma família que não dá valor ao trabalho, com pessoas que vivem de bicos, aqui e ali, totalmente desorganizada, mal pagadoras, que até vão à igreja às vezes, mas não possuem compromisso com Deus, vivem de qualquer maneira, com filhos bagunceiros e vivendo uma vida bagunçada e desorganizada, um verdadeiro caos. Não estou aqui, de modo algum, tentando pintar essas famílias como boas ou ruins, mas apenas pontuando as diferenças culturais familiares que cada um tem, cada grupo, da sua forma ou dentro do possível, é feliz como vive. Pessoas de lares totalmente diferentes quanto aos seus valores, costumes e suas crenças podem se amar, e esse relacionamento se tornar uma grande bomba relógio quando esses dois universos são distintos, se unem em um projeto chamado casamento. Todos nós desejamos encontrar, mesmo que inconscientemente, uma pessoa com as mesmas características, que acreditem nas mesmas coisas e que vivam dentro dos mesmos princípios. Mas não é o que acontece na realidade. Muitas das vezes, uma pessoa se apaixona por alguém muito diferente e então damos início a um casamento, para depois de certo tempo tudo começar a dar errado, porque não compreendemos os valores e pontos de vista do outro. Assim, duas pessoas de dois universos são diferentes, decidem viver juntas e compartilhar a vida, até que inevitavelmente acontece todo tipo de choque e embate, e consequentemente grandes desgastes emocionais no processo, muitas vezes culminando no divórcio. Vem o choque cultural, as desavenças, aquilo que você acha certo, o outro entende como errado, e aquilo que o outro valoriza você acha irrelevante. Você se acostumou a acordar cedo e ter um serviço fixo, mas o seu cônjuge não dá valor tanto para isso, não se preocupa com o trabalho e nem com as contas pagas em dia, o que para você é um absurdo. Percebe então que se casou e que agora tem um grande pepino em suas mãos. Alguns até acreditam que o demônio se levantou, porém nada disso tem a ver com demônios. Tudo isso é fruto apenas de uma escolha pessoal, muitas vezes feita sem critério, sem análises prévias, pautadas nas razões erradas. Claro, o que o diabo faz é aproveitar da oportunidade de agir contra tudo e todos, pois ele é um ser legalista e oportunista. Quer então constituir um relacionamento, uma família? Saiba mais sobre o ninho um do outro, por uma razão básica, mas essencial. O que parece coisa pouca pode se tornar correntes que lhe aprisionarão por um longo tempo. São tantos que estão presos e tantas delas, tudo por causa de situações de dentro do próprio ninho, que tem a ver com hábitos, costumes, cultura familiar, criação, estilo de ser e modo de fazer as coisas. Não que saber mais sobre o ninho garantirá que problemas nunca ocorrerão, que correntes não poderão surgir, mas uma vez cientes sobre o ninho um do outro, o risco é menor, bem como serão menores as possibilidades. E ainda, cientes do ninho um do outro, ambos podem se ajudar quando se tratar de lidar com tudo isso, antes que tudo se transforme numa amarração, as correntes sobre as quais estou tratando aqui. Inteligência que quebra as correntes. Quando o assunto é relacionamento, namoro, noivado, casamento, precisamos investir no conceito do amor inteligente.
A Bíblia nos alerta que o coração do homem é enganoso, ou seja, não podemos tomar decisões simplesmente pautadas em sentimentos e desejos, pois a tendência será fazermos alianças erradas. Em um casamento é importante a atração física e sexual, a empatia, a conexão espiritual, mas também é muito importante consultar o ninho do outro, ou seja, a sua procedência, sua família de origem, seu contexto, de onde veio, para que se saiba e descubra as debilidades e os princípios que regem a vida do seu futuro cônjuge, seu modo de perceber a vida e como se relaciona com as pessoas à sua volta. No decorrer da minha caminhada pastoral, tenho acompanhado várias pessoas que sofrem e estão perdidas em várias áreas de sua vida, inclusive no seu próprio casamento. Existem coisas em nossas vidas, hábitos, costumes e aprendizados que acolhemos desde o berço e que, inerente ao nosso querer, influenciam nossa jornada e que, com o tempo, podemos aprender a equilibrar, reavaliar e até eliminar alguns desses hábitos da nossa vida. Mas é um processo, a médio ou longo prazo. Precisaremos reconhecer tais debilidades e clamar pela interferência do Espírito Santo para renovar nosso pensamento e transformar nossos hábitos e a nossa visão. O desejo de Deus é que abandonemos o velho homem, com seus velhos hábitos, e sejamos novas criaturas. É tudo novo, novo caminhar, nova visão, novo caráter e, principalmente, um novo coração. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecados e que está sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam plenamente renovados. Efésios 4, 22 e 23. Quando nos casamos, levamos para nosso casamento nossa bagagem cultural, nossos usos e costumes. Imagine alguém que se casou com um indígena e nos primeiros meses do casamento deseje que ele use terno e gravata e coma à mesa com garfo e faca e se adapte rapidamente a toda essa cultura. Imaginar isso parece uma loucura, pois sabemos que tais adaptações não ocorrem da noite para o dia. Na realidade, mudanças profundas, culturais ou não, só ocorrem através do nosso desejo e esforço, somados a uma atuação poderosa de Deus, além de fé, perseverança, oração, pois o processo não é nada fácil, mas possível. Tenhamos fé. Voltando às diferenças e ao amor inteligente sobre o qual tenho falado, quando uma pessoa casa com alguém que professa outra fé e no seu coração acredita que vai conduzir essa pessoa a Cristo, essa pessoa precisa estar ciente de alguns aspectos. Primeiro, esse processo de conversão do outro pode levar anos e até uma vida inteira. Segundo, existe um jugo desigual espiritual e cultural que irá, no decorrer da vida, gerar alguns conflitos e algumas frustrações inevitáveis na trajetória de vida a dois. Por fim, quando essa pessoa se une a outra que não partilha de sua mesma fé, leia-se, não é convertida ao Evangelho, realmente nova criatura em Cristo, transformada, ela está indo contra a palavra de Deus e isso vai gerar consequências. Temos de ser inteligentes em tudo, inclusive no amor, nos relacionamentos. Quando a Bíblia nos instrui a não nos colocarmos em jugo desigual com alguém, o desejo de Deus não é o de entristecer o nosso coração. Na verdade, toda palavra e instrução do Senhor tem por objetivo nos proteger e nos conduzir à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor sabe exatamente quais são as implicações de um matrimônio onde o jugo é desigual. Não vos ponha em jugo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? 2 Coríntios 6, 14 e 15. O jugo era uma peça de madeira que era colocada em 2 bois, para que ao ararem a terra ou levarem algum peso, alguma carga, ambos pudessem andar sobre o mesmo compasso e a carga estar bem distribuída em relação ao seu peso, ou seja, o peso seria dividido e nenhum dos dois seria sobrecarregado. Mas quando o jugo era desigual, porque um dos animais era maior ou menor, não havia distribuição por igual do peso,
e um dos animais carregava sobre si toda a carga, e a caminhada ficava pesada, difícil, e machucava aquele que tinha que conduzir toda a carga quase que sozinho. Quando Deus diz que não nos colocamos em jugo desigual, o que faz para nos proteger do peso, da sobrecarga e da dor, não é impossível que se comece um caminho de forma errada, com a perspectiva de que no decorrer da caminhada as coisas ficarão certas e teremos um final feliz. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Precisamos ficar atentos às sementes que estamos semeando para o futuro. Isso também é inteligência. É muito complicado alinharmos a nossa vida ao lado de uma pessoa muito diferente da gente. Ninguém é igual a ninguém. Isso é fato. E seria muito chato todo mundo igual. Porém, como já falamos, se essas diferenças são muito profundas, também será difícil conciliar projetos e até mesmo compartilhar a vida. Precisamos de equilíbrio quando o assunto é vida a dois. Uma visita no ninho do seu amor pode te revelar muitas coisas sobre essa pessoa, coisas que, por piores que sejam, você precisa saber, pois para além do sentimento, cabe a você fazer algumas escolhas racionais. Isso é um amor inteligente. Se simplesmente você for levado pelo balanço do amor, deixa a vida te levar sem pensar em consequências e escolhas, pagará um preço alto demais. Reconsiderando. Muitas situações que vivenciamos não têm a ver com sorte, nem demônio ou praga de mãe. Na verdade, a grande maioria das situações e inquietações da nossa vida é resultado do fato de termos sido levados pelas emoções e não pela razão. Escolhemos caminhos pelos motivos errados ou motivados por princípios que não agradam a Deus. E o resultado final, muitas vezes, é um belo pepino e não um casamento. Você pode, após ter lido tudo isso, estar angustiado, se questionando sobre como sair desse labirinto sem fim. Você fez escolhas erradas, não levou em conta o ninho e não se atentou à palavra de Deus. Casou-se pelos motivos errados e agora não sabe o que fazer. Quero te dizer que Deus tem solução para a sua vida. Ele é especialista em forjar homens no deserto para que se tornem fortes, ativos e sábios. Como homens, quero dizer homens e mulheres em geral. Observamos hoje na sociedade tantos divórcios e tantas separações após tão pouco tempo as pessoas terem se casado. Infelizmente, essa também tem sido uma realidade em muitos lares tidos como cristãos. Muitos acreditam que se casaram com um príncipe ou uma princesa e quando o tempo passa, descobre que na verdade a realidade é bem outra, muito ou totalmente diferente. Em muitos casos, são pessoas que se mostraram totalmente despreparadas para terem uma família ou assumirem um lar. E quando a ficha caiu, já estão casados, com filhos e responsabilidades. E agora? O que fazer? Para onde ir? Talvez você, meu caro leitor, que lê essa obra, já tenha se casado e esteja nesse momento refletindo sobre tudo o que falei e se sentindo angustiado, pois percebeu que trilhou todos os caminhos errados e que seu casamento pode estar indo para o abismo. Quero te dizer que existe saída para a sua vida e que Deus não se esqueceu de você. O Salmo 40 nos ensina a esperar e confiar em Deus, porque quando ousamos confiar e esperar no Senhor, Ele se inclina a nosso favor e nos socorre. Persistir, orar, crer e buscar a intervenção dos céus para aquilo que, a nosso ver, não tem mais jeito, esse é o caminho. Nosso Deus é especialista em missões impossíveis. Você pode crer no cuidado e amor de Deus por sua vida. Ele entrará em sua situação e vai mudar a sua sorte. Mas eu diria que é um trabalho em parceria, pois envolve a sua parte. Há um trecho de uma antiga canção secular que diz: "Pau que nasce torto nunca se endireita". Isso é uma grande mentira do diabo, pois Jesus é o grande carpinteiro. E tem o poder de melhorar seja quem for. Ele é especialista em madeira torta. Ele é profissional, sabe tudo e, se quiser, pode endireitar nossa vida. Quem realmente quiser e se permitir ser tratado, se estiver disponível para ser melhorado, será limpo,
moldado, podado e preparado para ser árvore frutífera, e passará a dar bons frutos. Agora não é tempo de desistir, nem de olhar para trás. Não é hora de pular do barco, é momento de crer e perseverar, pois Deus é o maior interessado em restaurar a história da sua vida, proporcionando-lhe um casamento estruturado e um ninho feliz. Infelizmente, temos visto uma geração que não aprendeu a perseverar, a insistir e lutar para restaurar aquilo que se quebrou ou trincou. Nossa geração, que nasceu em um período de relativa abundância, não aprendeu a arte de restaurar. Na verdade, tudo que se quebra ou se danifica, aqui me referindo a coisas, a objetos, é simplesmente jogado no lixo, substituído por outro novo, um modelo mais avançado. Infelizmente, acostumamos a fazer a mesma coisa em relação às pessoas. Talvez essa seja a razão de tantos divórcios e abandono em nosso meio. Consertar, rever, restaurar, recomeçar é dispendioso e demanda tempo. Muitas vezes abrimos mão daquilo que o Senhor nos presenteou por falta de fé, paciência e visão de que as coisas podem ser retomadas e que é possível construir uma história diferente dentro da família e do casamento, sem precisar abrir mão dele. Meu objetivo não é julgar suas escolhas, nem apontar seus erros, mas levá-la a compreender que outras escolhas são possíveis, que outras soluções existem e que o divórcio não precisa ser a única opção. Um critério que sempre tive com os meus filhos foi de sempre ensiná-los a procurar para casar alguém que tenha propósito e objetivo de vida. Aconselhei-os para não se envolverem ou se casarem com pessoas que levam a vida sem metas, sem projetos, sem sonhos. Casamento em si não é algo simples, mas já é um bom princípio se você se alinhar com pessoas cheias de garra e vontade de vencer. Pessoas motivadas que têm um alvo na vida, pois para quem não tem um mapa de vida, qualquer porto vira um destino. Encerro aqui te encorajando a caminhar na direção daquilo que Deus planejou para você. Deus não irá escolher um casamento para você, nem o príncipe ou princesa da sua vida. E, infelizmente, você não irá casar-se com nenhum nobre perfeito, completo e sem defeitos. Casamento é um grande desafio e faz-se necessário diminuir seus danos a partir de boas escolhas antes do tão esperado sim. Mais que emoção, é preciso que façamos escolhas racionais e espirituais, porque a paixão passa, mas os compromissos não. Casamento é para sempre. Portanto, quando o coração bater forte e os olhos começarem a brilhar, é tempo de apresentar seus sonhos a Deus. Fazer uma escolha pautada em princípios e oração e conhecer bem o ninho do seu amor. Pois, como bem diz um pastor amigo, no namoro precisamos abrir os olhos e fechar o coração, ou seja, ponderar sobre todas as coisas e não apenas ser conduzido pelo sentimento. O namoro é um momento de observar as atitudes, o ninho familiar, a educação, as metas e os objetivos do seu amado, sua amada, de estar atenta à cultura familiar de cada um e suas prioridades de vida, para ver se batem com o seu estilo de vida e visão de mundo, e principalmente se Cristo é o centro e a referência. Após decidirem pelo casamento, as coisas mudam. É importante que tenhamos também o coração aberto para perdoar, a recomeçar, a abrir mão, a engolir sapo e se adaptar ao outro e ao seu modo de ver a vida, ao seu universo particular e heranças familiares. É importante abrir o coração e amar muito para sermos capazes de aceitar o outro e amá-lo em seu modo de ser. Quero encorajar aos solteiros a esperarem no Senhor e na vontade e no tempo do Pai. Sei que não é fácil, porém, ainda o melhor caminho é ouvir a voz de Deus e dar passos sobre sua direção e vontade. Encoraje aos casados para que mantenham seu foco em Cristo, entendendo que Ele está no barco. Às vezes o mar está bravo, as ondas são altas, o vento bate com ímpeto contra a nossa embarcação e o mestre dorme na proa. Tudo parece sucumbir. Querido leitor, querida leitora, é momento de clamar, de tocar o mestre, gritar por socorro, mas não deixe que seu ninho afunde em meio às águas. Deus está interessado na sua vida
E quando você clamar por socorro, declarar sua dependência a Ele, com apenas uma palavra, Ele acalmará o mar, transformará o vento em brisa e estabelecerá a calmaria em sua vida. Basta você clamar. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marcos 4:9. Jesus tem poder para acalmar o mar, interromper os ventos e determinar a bonança. Jesus está no barco, Ele está no ninho. Ele não permitirá um naufrágio da sua vida. Ainda não tens fé? Uma demanda final acerca de tudo o que eu disse sobre esse capítulo. A questão das correntes. São e podem ser muitas, e por isso não as mencionei em detalhes aqui, porque tudo tem a ver com o ninho. Seja ele o de onde você veio, onde nasceu e foi criado, seja o atual em que você esteja ou pretende formar. As situações se configuram ou passam a se mostrar realmente como correntes quando começamos a aprisionar, a ponto de impedi-lo para qualquer movimento. Alguém acorrentado não consegue ir para lugar algum. Interessante que o apóstolo Paulo fala dessas correntes sobre o prisma, a visão de conceitos, preconceitos, ideias e ideologias que comprometem nossa visão e, portanto, e consequentemente, nosso caminhar. Veja, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. O contexto de onde constam esses versos diz respeito à pregação do Evangelho. Uma outra tradução coloca estes versos assim: porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As expressões ideias falsas e sofismas são sinônimos e traduzem o conceito de pensamentos previamente estabelecidos e entrincheirados na mente de tal forma que levam as pessoas a agirem de determinada maneira, sem querer se darem conta de como estão pensando, porque estão assim pensando e igualmente agindo. Numa pesquisa rápida da internet, em qualquer site de busca de informação acerca da palavra sofisma, se tem a seguinte definição: argumento ou raciocínio concebido com objetivos de produzir a ilusão da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Traduzindo, engano. E é justamente no ninho que esses sofismas costumam ser estabelecidos, ainda que involuntariamente. Muitos até o fazem inconscientemente, talvez até como um mecanismo de defesa e proteção próprios, antes a certas situações, como por exemplo, abusos de toda sorte, de verbais a físicas e psicológicas. Por trás de toda rejeição e complexo podem estar esses sofismas, quando, por conta do que a pessoa viu e viveu a vida inteira. O ninho lembra, as levam a crer em certas ideias que elas tomam para si como sendo verdade, demandas como sentimentos de menos-valia e baixa autoestima, ódio próprio e aos outros, inseguranças, temores, receios, manias, complexos diversos, hábitos destrutivos, são apenas algumas. Por trás de tudo isso, a rejeição. É como eu disse, justamente num contexto assim que as correntes se estabelecem. Essas correntes podem ser aquelas que os outros colocam sobre nós, por meio de afirmações e atitudes contra nossas vidas e a favor delas, para que elas se mantenham no que estão fazendo conosco, aqui referindo aos abusadores.
como também aquelas que nós mesmos colocamos sobre nós, os abusados, a partir de conceitos, ideias, pensamentos que adquirimos em nosso interior e que se mostram, após a luz da verdade nos alcançar, como realmente falsas ideias, sofismas e enganos. O título dessa obra, Acorrentados Jamais, é proposital de minha parte, exatamente porque traz uma maravilhosa revelação de que essas correntes podem ser quebradas. A referência ao filhote do elefante na história que abriu esse livro traz também essa verdade de que aquilo que foi dito pelo seu dono por toda a vida, a ponto de achar que nunca poderia ser livre, é engano, mentira. Ele pode ser livre, porque é maior e mais forte que imagina. Assim também em relação ao que nos disseram ou fizeram conosco. Essa libertação e libertação se dão juntamente na mente onde estão essas falsas ideias, esses sofismas. E contra todo engano, mentira, só a verdade. Daí o próprio Jesus ter dito: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36.